Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 5 de junho, e a semana só começando. Ai, que a luz divina possa encontrar seu coração e sua mente, né, com muita receptividade, para que todas as suas potencialidades possam se desenvolver de uma maneira muito suave, né, de uma maneira muito profunda, né, no decorrer dessa semana. Luz e paz, meus queridos amigos, aí para o seu coração, sempre, sempre, sempre. Na nossa pílula de hoje, eu queria conversar um pouquinho com você sobre determinação. Um tema importante, você não acha, não? Você se considera uma pessoa determinada? Hum? Ou você é daquelas pessoas que desiste assim que começa na hora que vê uma dificuldade? Gente, ser determinado é fundamental para a gente poder alcançar as nossas metas, concorda? Uma pessoa que não é determinada, que não é focada, que desiste com facilidade, ela dificilmente vai alcançar alguma coisa na vida, a não ser frustrações. Mas não porque sejam provas, mas porque ela própria cria suas próprias provas. A atitude, meus amigos, de indisciplina, falta de fé em si mesmo, falta de fé na vida, a falta de foco, né, naquilo que realmente importa, acaba sendo um dos principais problemas, dos principais entraves da nossa evolução espiritual. Então, muitas pessoas, por exemplo, não são determinadas para poder terminar a leitura de um livro, não se determinam para aprender alguma coisa nova, né? Muitos amigos têm uma dificuldade grande de determinação em uma tarefa assistencial, começa, mas larga no meio do caminho. Muita gente não é determinado nem no seu propósito de cuidar de si próprio. Tem pessoas que começam a cuidar do corpo, depois abandonam, né, esse propósito, largam para lá, não ligam mais para sua saúde. Tem gente que não é determinado para cuidar do espírito, não é assim? De vez em quando, uma vez na vida, ou está na morte, como diz o ditado, né? A pessoa para fazer uma oração. De vez em quando, na hora que a situação aperta, ela vai buscar Deus, né, em algum lugar, ou em algum templo religioso. De vez em quando, ela cuida do espírito dela de alguma forma. Não pode, né, meus amigos? A falta de determinação, infelizmente, manda uma péssima mensagem para o universo a respeito de nós mesmos. Porque vamos lembrar, e a física quântica sempre mostra isso, a gente sempre lembra isso aqui, né? O universo ele está lendo a você e a mim de acordo com o padrão vibracional que nós sustentamos. O universo ele é um organismo vivo criado por Deus. Todos nós estamos interagindo uns com os outros, tanto no mundo físico, né, em todos os seres, todos os campos de vida do mundo físico, quanto no mundo espiritual, nas outras dimensões. Então, quando nós mandamos essa vibração, né, de indisciplina, de inconsistência, né, uma disciplina de falta de determinação, o que a gente está dizendo para o mundo? Que a gente não está nem aí. E aí você acha que o mundo vai ficar aí para você se você não está nem aí para ele? Fica difícil, né não? O que é que Jesus fala para nós? A cada um segundo as suas boas obras. Claro, porque a pessoa que tem a boa obra, ela está sendo o quê? Determinada, ela está fazendo a parte dela. Então, naturalmente, ela vai colher. É aquela história que a gente sempre comenta aqui, né, meus amigos? Não dá para você colher maçã em pé de goiaba, não é? Não tem como você colher uma laranja num pé de maçã. É, Cada semente vai dar o fruto correspondente à sua natureza. Então, a pílula do nosso amado Evangelho de hoje quer convidar você à determinação das coisas nobres da vida. Que você hoje possa começar a sua semana fortalecendo a sua determinação nos propósitos elevados que você tem ao seu redor. Sejam propósitos espirituais que são fundamentais, propósito de cuidar da sua família com mais carinho e atenção, propósito de cuidar do seu corpo, né, respeitando esse templo do espírito, que é o nosso organismo, propósito de cuidar, né, de si própria, talvez da sua vida profissional, cuidar da sua aprendizagem, cuidar da sua relação com seus filhos, né, com seu marido, com a sua esposa, talvez o seu propósito maior de estreitar sua relação com Deus e com seu autoequilíbrio. Seja qual for, meus amigos, o propósito elevado que tiver no seu coração, vamos começar hoje, segunda-feira, com foco, né, a cuidar disso com carinho. Como sempre, aquela sugestão simples e prática, eu gosto muito disso, é bem tradicional. Papel e caneta na mão, se quiser põe no celular, onde você quiser depois, né? Mas anota, tira da mente o que eu preciso mudar, onde eu preciso focalizar o meu propósito. E aí a minha sugestão para você é que pelo menos uma, duas vezes por dia, no decorrer dessa semana, você pega essa sua listinha, você leia o que você está se comprometendo, faça uma prece,
agradecendo a Deus antecipadamente pela luz que você vai receber para cuidar desses propósitos. Lembra, gratidão antecipada faz com que você crie uma realidade primeiro dentro de você de gratidão, que já dá uma paz enorme e, consequentemente, nos predispõe a fazer o que é necessário no mundo externo para que tudo flua melhor. Tá bom? Então fica aqui nosso convite abençoadíssimo aí para você cuidar com carinho da sua vida e de tudo que é importante ao seu redor. Meus amigos, antes de terminar, meu agradecimento e um exemplo de determinação, não importa as dificuldades. Ontem eu tive uma alegria enorme, né, no nosso seminário pela manhã, né, na Casa Amigos Fraternos, ali na cidade de Contagem, quando eu encontrei, né, duas famílias lindas que eu admiro muito e sei das suas dificuldades, mas que não cessam, né, de trabalhar com a sua determinação. Fábio e Lilian, que eu já contei a história deles aqui, né, pessoas muito queridas, o Fábio lá com, né, o seu desafio da esclerose lateral amiotrófica, Lilian cuidando dele com aquele carinho e desvelo maravilhoso, os dois se comunicando, né, com piscada, com olhar, encantando a todos nós, uma determinação do Fábio, né, de assistir às palestras, de participar do seu desenvolvimento espiritual, de ser exemplo de luz, de vida para quem o acompanha. A Lília, com certeza, da mesma forma, né, nos exemplificando esse carinho, essa doação, e também o Francisco. Ah, lindo Francisco, um bebê, gente, que é filho de um casal maravilhoso, né, do meu querido Eduardo, amigo muito especial. Eles têm deficiência visual, mas tem eu falo para você, tu pode ter deficiência visual, né, do corpo físico, porque enxergam a alma com certeza muito mais do que muitos de nós, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o Francisco, o filhinho deles, que estavam lá em Tomés. Olha que interessante, né? A gente que enxerga, que pode andar de um lado para o outro, arranja desculpa para não fazer nada. E irmãos que não podem se locomover com a facilidade, precisam de respiradores para poder, né, estar vivendo no mundo físico muitas vezes. Outros companheiros nossos que não enxergam com os olhos do corpo, mas não medem esforços para determinadamente ir em direção ao que querem, nesse caso a palavra de Jesus, né? Nesses estudos maravilhosos que o Evangelho nos traz. Então, meus amigos, eu vou compartilhar uma foto deles para que eles nos inspirem no decorrer dessa semana, para que a gente possa fazer realmente aquilo que tem que ser feito. Tá bom? Então, ótima segunda-feira para você, luz e paz. Muito obrigado por compartilhar as pílulas do Evangelho e você já sabe, até breve, até muito, muito breve com propósitos superiores.